Vamos ouvir uma palavra abençoada da parte de Deus para os nossos corações, amém? Abra o seu coração nesse momento, porque dia de quinta-feira, culto da resposta, né? Que nós estamos fazendo aqui. E a gente às vezes quer muita resposta em muitas perguntas, que você precisa de uma resposta, de um esclarecimento. Fique atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração, amém? Deus sempre está falando conosco, através de um louvor, através de uma situação, mas nós também temos que estar pronto também para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco, né? Porque às vezes Deus fala, mas a gente não ouve, passa batido. Então vamos ficar atento, porque Deus ele fala de várias maneiras, através de um louvor, de uma conversa com um amigo. A gente que precisa estar atento assim, Deus está falando comigo, e pegar aquilo e guardar no coração, amém? Pastor? Tá bom, obrigado. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias aí, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, que vamos à palavra do Senhor. Amém? Mateus capítulo 27, versículo de número 50. Então é um capítulo grande, né? Mateus capítulo 27. Fiquem de pé junto comigo, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler então? Vou falar com você nessa noite sobre a presença de Deus, acesso desbloqueado. Então, o acesso à presença de Deus estava bloqueado? Houve um tempo que o acesso à presença de Deus era totalmente bloqueado. Mas e agora? O que aconteceu? O que houve? O que aconteceu depois de Jesus, depois da cruz? É o que eu vou falar aqui nessa noite com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Vamos lá, versículo 50. Vamos ler os 50 e os 51, amados. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Vamos orar, amados. Abra o seu coração nesse momento para você ouvir a voz de Deus. Descanse, se tranquilize. Se você teve, nós estamos na metade da semana mais ou menos. Se a sua semana foi agitada, se hoje foi um dia agitado para você, mas nesse momento se tranquilize, relaxe. Deixe a presença de Deus inundar o teu coração, deixe o Espírito Santo invadir todo o seu ser, porque o Espírito Santo tem uma força restauradora, ele é um poder. Quando eu digo uma força, eu não estou dizendo que ele não é uma pessoa, amém? O Espírito Santo é uma pessoa que foi enviada pelo Senhor Jesus, ele que renova as nossas forças, nos ilumina, nos dá a direção que precisamos. Então, se tranquiliza nesse momento agora, descansa agora o teu coração, porque Deus vai falar com você, e você vai chegar no final dessa mensagem, vai sair desse lugar totalmente renovado e restaurado, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, eu oro nesse momento agora, no poderoso nome do Senhor Jesus, convidamos o teu poder aqui nesse lugar, a tua presença já está aqui, Pai, mas nós te pedimos, Senhor, meu Deus querido, realiza sinais no nosso meio, confirma, Senhor, a nossa palavra, a nossa pregação, com sinais, Pai, restaura vidas, abençoa pessoas, ó Deus. Meu Pai, nós declaramos agora, meu Deus, paralisado toda a força do inimigo, toda a obra das trevas totalmente paralisada, Pai, meu Deus querido, e nós declaramos a liberação do teu poder, restauração de vidas, ó Pai, e libertação, Pai. Eu oro e já te agradeço pelo que o Senhor fará, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Podem se assentar, amados, em nome de Jesus, e vamos dar ao Senhor e a sua palavra o melhor aplauso, louvor, amém? Vamos aplaudir bem forte. Glórias a Deus, glórias a Deus, amém? Aqui diz, amados, que assim que o nosso Senhor Jesus morreu, ele entregou a sua vida. Veja bem, o Senhor Jesus não foi assassinado. A qualquer momento ele poderia parar tudo e simplesmente ele poderia, com um único sopro, destruir e derrotar todo o exército romano. O Senhor Jesus estava ali para dar a sua vida, ele estava entregando a sua vida. Era um homem, mas era Deus. Ele estava ali com a sua autoridade, ele poderia simplesmente, num estalo de dedo, resolver tudo. Mas graças a Deus, nós louvamos a Deus porque o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós, senão nós não teríamos acesso à presença de Deus.
A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, quando Ele entregou o seu Espírito, entregou a sua vida por nós, Ele se posicionou para morrer. Ele não entrou em desespero. Qualquer pessoa que você até tiver assistido um vídeo, que a pessoa estiver para morrer, mesmo que estiver com tudo direitinho numa cama de um hospital, até mesmo em casa, ninguém quer morrer. As pessoas se desesperam, ninguém quer passar para o outro lado. Mas o Senhor Jesus sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Ele estava sendo forte e firme naquele momento, entregando o seu Espírito. E a Escritura diz no versículo 51 que algo diferente aconteceu, num lugar totalmente diferente, onde tudo estava acontecendo, que o lugar onde todo o movimento estava acontecendo, que era na cruz do Calvário, lá numa montanha chamada Gólgota, que esse lugar é fora das paredes de Jerusalém, porque o lugar onde se crucificavam as pessoas tornou-se um lugar de maldição. Na verdade, amados, toda crucificação era uma maldição. As pessoas que eram crucificadas eram para ser condenadas, eram pessoas que estavam sendo castigadas, pagando com a sua vida. Cruz era um símbolo de maldição. Foi por isso que o Senhor Jesus foi para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ser totalmente abençoados. Jesus não estava morrendo na cruz à toa, não. Ele estava morrendo naquela cruz e dando a sua vida para que Ele pudesse carregar toda a maldição, não somente dando a sua vida por nós, mas ali Ele estava carregando nossos pecados, nossas enfermidades, toda maldição que você possa imaginar. Para quê? Para que as pessoas que acreditássemos nele, para que todos aqueles que acreditassem no Senhor Jesus tivessem as suas vidas totalmente abençoadas. Você não precisa ter uma vida razoavelmente abençoada. Você não precisa ser uma pessoa que vai ter apenas bênçãos em algumas áreas. Não. Você pode ser abençoado em todas as áreas da sua vida, amado. Deus quer você feliz, realizado, curado, forte, próspero, tocado na sua mente, sarado, uma pessoa totalmente abençoada em todas as suas áreas. Por quê? Porque o Senhor Jesus pagou por isso naquela cruz, foi algo que foi pago. Posto que uma dívida só precisa ser paga apenas uma vez, visto que Jesus pagou essa dívida aí, você não precisa pagar mais com uma punição própria. Você sabia que existem pessoas que elas cometeram os seus próprios erros, mas no seu psique, no seu psicológico, ela fica tentando se autocastigar, né? É chamado doenças psicomáticas, ou a pessoa ela tem atitudes de autorreprovação, certo? Mas você não precisa fazer nada disso na sua vida, ok? Você não precisa fazer uma chamada autossabotagem. A psicanálise chama isso de autossabotagem. Você não precisa pensar, eu não posso ir mais à frente porque eu não mereço, eu cometi muitos erros na sua vida. Todos os erros que você cometeu, o Senhor Jesus já pagou por você, para que você possa ser abençoado. Então seja livre para caminhar, para marchar em direção a um futuro abençoado e glorioso. Deus já preparou tudo para você. Jesus já derramou naquela cruz o seu sangue por você, todas as suas dívidas. O que você já fez no passado? Quais foram os teus erros? O que você acha? Não, eu não sou merecedor por isso. A minha família no passado não foi feliz, não, acho que eu não posso ser feliz. Você pode deixar todo o seu passado de lado e se esquecer disso e acreditar que você pode ser uma pessoa totalmente abençoada, porque Jesus já carregou e já pagou por todas as dívidas, pecados e falhas que você já possa ter cometido e aqueles que você ainda vai cometer também. Então seja livre para ser uma pessoa abençoada, próspera, de sucesso e totalmente curada na sua mente, no seu corpo, no seu coração e na sua alma e em todas as áreas, em nome de Jesus. Então o que significa aqui? Que o véu ele foi rasgado. O que significa aqui? Que a palavra de Deus diz que enquanto tudo estava acontecendo lá na cruz do Calvário, tudo estava acontecendo na cruz, mas agora, por que num lugar fora daquela cruz, onde todo mundo estava olhando, os pecadores, João, todo mundo estava ali olhando para aquele momento que estava acontecendo ali, por que lá um pouco distante, no templo, quando Jesus disse: está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o Espírito, a Escritura diz que o véu do templo se rasgou? Vamos lá, para falar para você a respeito disso aí, eu quero que você lembre-se do tabernáculo e lembre-se também daquilo que foi construído bem depois, que foi o templo. O tabernáculo que Deus deu a orientação para Moisés, ele tinha 3 partes. Ele tinha o átrio, que era a parte onde o povo poderia ficar. Ele tinha o lugar santo, que era a parte onde os sacerdotes realizavam os serviços de
de sacrifício para o pecado, para a expiação do pecado, e também eram realizados os serviços de sacrifício para louvor e adoração a Deus. E existia um outro lugar também muito especial, lá na frente, que era chamado Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos ficava a arca, que representava a própria presença de Deus. Não somente representava, mas a arca, ela era a própria presença de Deus aqui na terra. Então o tabernáculo, ele não somente representava a presença de Deus, como ele era a própria presença de Deus no meio do povo de Israel. No meio do povo de Israel, não se constituía apenas de algo para os sacerdotes fazerem símbolos, onde eles sacrificavam os animais. Para que era o sacrifício dos animais? Para pagar pelos pecados do povo, mas aquele sacrifício daqueles animais eram apenas temporários. Vamos ver lá, os sacerdotes, eles eram os homens escolhidos por Deus, que faziam esses sacrifícios por causa do pecado. Hebreus capítulo 5, no versículo 1, diz aí, porque todo sumo sacerdote tomado entre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então os sacerdotes faziam os rituais de sangue, porque aqueles animais que eram perfeitos e também eram inocentes também, estavam representando o quê? Substituindo o povo, substituindo o pecado que o povo havia cometido, as falhas que o povo havia cometido. Para quê? Para que o povo pudesse ser visto como limpo, como justo diante de Deus, certo? Você sabe que todas as vezes que uma dívida for ser realizada, essa dívida precisa ser paga. O nosso Deus, ele é um Deus o quê? Nosso Deus, ele é um Deus santo. Então Deus jamais iria aceitar um homem ou uma mulher injusto na sua presença. Então alguém deveria pagar. Então, simbolicamente, os animais, os touros, os bodes e os cordeiros eram sacrificados no lugar dos homens e das mulheres, no lugar da nação, para que Deus pudesse aceitá-los. Só que esse sacrifício, ele era feito apenas uma vez no ano. Dava-se um ano, um sacrifício de um animal, mesmo que ele era inocente, o animal tinha que ser inocente, o animal tinha que ser também perfeito, ok? Para que o sacrifício pudesse ser aceito por Deus. Então, aquele sacrifício daquele sangue não podia passar de um ano. Todo ano o sacerdote deveria ir lá, voltar e fazer aquele ritual e aquele sacrifício de novo. Mas como você vê em Hebreus capítulo 10, no versículo 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Então, irmãos, por que era feito então aquele sacrifício ali? Aquele sacrifício, ele era feito para cobrir os pecados do povo, apenas isso. O sangue daqueles animais não tirava o pecado das pessoas, apenas cobria, para que aquelas pessoas pudessem ter acesso a quem? A Deus. Como? Através primeiramente do tabernáculo, que era dividido em 3 partes: o átrio, onde o povo comum poderia ficar; o lugar santo, onde os sacerdotes realizavam os serviços e os sacrifícios a Deus naquela parte; e uma vez por ano, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo, aonde realmente, de fato, a presença de Deus estava ali. Irmãos, agora uma pergunta: aquele lugar santo ali era um lugar só simbólico? Não era só simbólico. Apesar de haver simbolismo ali, tudo aquilo representava. Por exemplo, aquele átrio, aquele tabernáculo representa o quê? Representa como eu vou caminhar para a presença de Deus. É isso que nos ensina o tabernáculo. Quando eu falar para vocês aqui numa outra ocasião sobre o tabernáculo e entrar em detalhes, que hoje eu não estou entrando em detalhes, vou explicar para você apenas o que significou o véu rasgado, se bem que você já sabe disso aí, eu já falei em outras ocasiões. Mas o tabernáculo significa o quê? Qual é o aprendizado do tabernáculo? Como nós, como povo de Deus, e como Israel, como nação de Deus, iria chegar até onde? Até a presença de Deus, que estava onde? No Santo dos Santos. E depois, quando foi feito o templo, o que representava o templo? Também representava como o povo servir a Deus. O tabernáculo e o templo também são sombras e símbolos de que também, amados? Também são sombras e símbolos do que? Do nosso corpo. Por exemplo, o nosso corpo também tem o átrio, que é o seu corpo, a parte externa. O seu corpo também tem a sua alma, que é o lugar santo, ok? Que é a parte intermediária sua, para você falar com Deus.
E nós também temos o nosso espírito, que é lá onde Deus pode falar. É através do teu espírito que a presença de Deus está. Onde está a presença de Deus na vida do povo de Deus? Na sua vida, no meu corpo, no seu corpo, aonde? Ela está lá no seu espírito. Deus habita aonde? Claro, no teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus, ele mora onde? Ele mora dentro do seu espírito. Diga, eu nasci de novo. Diga, o Espírito de Deus está dentro de mim. Quando você nasceu de novo, quando o Senhor Jesus disse lá em João no capítulo 3, no versículo 3, ele disse, quem não nascer de novo não pode ver, ele disse, em verdade, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeiro ele disse, não pode ver. Aí no versículo 5 de João capítulo 3, o Senhor Jesus, ele diz assim, ó, na verdade vos digo, que quem não nascer da água, a água nesse caso é a palavra de Deus, que vem para lavar os nossos corações. Quando você vai ouvindo a palavra de Deus, e você vai lendo a palavra, e você vai ouvindo as escrituras, e uma pregação como essa, o que você não percebe, é que a palavra de Deus está lavando você, está limpando você. Quando nós entramos na presença de Deus, quando alguém aceita Jesus, a pessoa continua cheia de carrapicho, de maus hábitos, às vezes precisa ser liberta, nós temos pensamentos errados, todos nós. Mas a palavra de Deus, ela vai nos limpando, para que nós possamos estar mais limpos. Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então a palavra de quê? A palavra de Deus é o quê? Nesse caso, nesse versículo, significa a água. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. O Espírito é o quê? É o Espírito Santo. Então, nós também somos o quê, amados? Você é o tabernáculo de Deus. Você é o templo de Deus, que tem o quê? O átrio, o seu corpo. O lugar santo, que significa a sua alma, onde Deus trata das suas emoções, e o santo dos santos, aonde a presença do Espírito Santo está lá dentro. Diga, o Espírito Santo está aqui. Foi por isso que o Senhor Jesus, ele disse lá, irmãos, vocês lembram quando o Senhor Jesus, ele disse, quando perguntaram para ele, Senhor, onde está o teu reino? Ele disse, olha, o reino de Deus vocês não vão encontrar nem ali nem aqui, o reino de Deus está em vós, o reino de Deus, ele está aqui dentro de você. Às vezes uma vida de um vizinho seu, a vida de uma pessoa que você conhece, uma pessoa próxima a você, a vida dela, a família dela, o casamento dela, a saúde dela, o estado mental dela está destruído, o diabo está lá trabalhando, mas uma pessoa tão próxima quanto você, Deus está trabalhando. Por quê? Porque o reino de Deus não está lá. Então aquela pessoa não quer o reino de Deus, ou não ouviu do reino de Deus ainda, mas você foi alcançado pela palavra de Deus, você foi alcançado pela palavra da verdade. O reino de Deus chegou na sua vida, começa a transformar a sua mente, o seu coração, renovando a sua força, a sua saúde. Saibam de uma coisa, amados, saúde não vem só de nós escolhermos uma boa alimentação. Claro, escolha uma boa alimentação, você evita os alimentos que fazem mal, procure comer alimentos naturais, isso e aquilo outro, não é o nosso assunto aqui, não é a minha área de falar para você, mas é claro que você vai fazer isso. Mas quem vai dar saúde real para você e vida longa vai ser Deus, vai ser a presença do Espírito Santo e a sua palavra dentro da sua vida, quem vai dar vida longa para você, muitos dias, e vai dar força nos teus ossos, em nome de Jesus, amém? Quem diz glória a Deus? Então vamos voltar lá na palavra de Deus. Então, o que representa o tabernáculo? O tabernáculo representava o aprendizado que o povo de Deus tinha que ter de como chegar na presença de Deus. Por que chegar na presença de Deus? Porque quando eu chego na presença de Deus, a minha vida é totalmente transformada. Totalmente transformada. Eu estou aprendendo, irmão, estou no ato. Aí a pessoa daqui a pouco passa para o lugar santo. E depois que ela aprendeu o caminho de servir a Deus, né, através do átrio, o lugar santo, e chegar no santo dos santos, que é a presença de Deus, a sua vida passa a ser totalmente modificada e totalmente transformada, radicalmente de cima a baixo. Não passa a ser mais coisa de religião, não passa mais a ser coisa da boca para fora, não passa de ser uma coisa apenas de aparência, porque tem muitas pessoas lá fora que têm um comportamento e atitude e postura bem melhor do que pessoas que estão dentro da igreja. Por quê? Porque não foram transformadas, porque a presença do Espírito Santo não entrou de fato na vida delas, porque elas não conheceram ainda, não chegaram no santo dos santos. Mas hoje você está aprendendo que você tem livre acesso ao santo dos santos. Vamos voltar lá um pouquinho, só para você entender. Só no tabernáculo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano,
podia entrar. Os sacerdotes entravam no lugar santo para executar serviços e sacrifícios de adoração e de louvor a Deus, em favor do povo, para que o povo tivesse favor. Mas o sumo sacerdote, ele podia uma vez por ano entrar no lugar santo. Se ele estivesse errado, ele ia morrer. Era amarrado uma corda na cintura do sumo sacerdote, e se ele morresse lá dentro, alguma coisa desse errado, ele morresse, as pessoas podiam puxar o sumo sacerdote, o corpo dele é óbvio, e deu alguma coisa errada, e o povo ia ter um ano todo sem favor de Deus. Quando o sacerdote saía vivo, significava que a oferta que o sumo sacerdote foi oferecer, ela foi aceita por Deus. Só um homem, uma vez por ano, ele podia entrar no Santo dos Santos. O que estava lá? Era apenas simbolismo? Era a arca? Era um vaso contendo uma porção de maná, ainda daquela época ainda que o povo de Israel comeu no deserto o maná, lembrando que o maná não caiu todo o tempo. Quando eles saíram do deserto, eles estavam para entrar atravessaram o Jordão, o maná cessou, ok? Deus disse assim, então vocês não precisam mais agora. Deus tinha coisas bem melhores para ele, e tinha também lá a vara de Arão, que ela floresceu, estava tudo dentro daquela arca, perfeitamente conservado dentro daquela arca. Aquela arca representava a presença de Deus, significava que a nação de Israel, ela ia ser vitoriosa em todas as guerras, quando o povo de Israel fizesse todo o procedimento correto. Foi assim até o tempo da cruz. Só homens especiais, só homens muitos santos, especiais, podiam representar o povo. Calma que eu estou chegando no ponto principal, e você vai achar isso aí bem melhor. A informação vai ficar bem mais gostosa de você ouvir. Só um homem podia entrar, mesmo assim o povo era abençoado. Um homem ia lá diante de Deus para representar toda uma nação, e a nação toda era abençoada através da obediência dos sacerdotes e dos sacrifícios. Porém, os sacrifícios daqueles animais não eram suficientes, amados. Como você bem viu aqui em Hebreus capítulo 10, eu li para você, é impossível que o sangue de touros, bodes, eu acrescento aqui, tinha outros animais também, cordeiros, tire pecados. Não tirava pecados, só cobria. Todo ano tinha que se fazer de novo um sacrifício, todo ano. Quando o Senhor Jesus foi morrer naquela cruz, o que tem a ver animais, bode, touro, cordeiro, com o Senhor Jesus e com a pregação do Evangelho? Tem tudo a ver. A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 1, no versículo 29, quando João Batista, tá? Não era o discípulo não, ele estava batizando no Rio de Jordão, um e outro. Você se arrepende dos pecados? Sim, eu me arrependo. Então seja batizado, meu filho. Batizava lá o rapaz lá. Chegava o outro na fila, quer ser batizado, e João era um pouco grosseirão. Ele vivia no deserto, comia gafanhoto, comia mel, era meio assim, você quer a palavra? Quer, se você não quer, sai daqui. Chegava lá os fariseus e os saduceus lá, aqueles religiosos que ficavam condenando as pessoas. Ele chegava lá e dizia assim: o que vocês querem aqui, raça de víboras? Lembrando que João só se referiu assim, igual o Senhor Jesus, só com aqueles homens que queriam rebaixar as outras pessoas, amém? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar as pessoas, devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Se você tiver algum inimigo, ok? Devemos amá-los. João chegou para aqueles homens lá, porque eles eram pessoas de coração ruim. Eles realmente eram da descendência, eu acredito que eles eram da descendência da serpente. Numa outra hora eu falo isso aí para você, que é um assunto bem complicado, ok? Mas João chegou para aqueles homens: o que vocês querem aqui, raça de víboras? E ele ia batizando aquelas outras pessoas que iam se arrependendo. De repente, o João Batista, ele olhou lá na frente, lá estava um sol muito quente, as areias chega aquelas ondinhas assim do calor. João pisando nas areias quentes e áridas e cálidas da Palestina. Ele olhou lá, parou ao batismo que ele estava fazendo e disse: João, minha vez agora, pera um pouquinho aí, eu estou vendo lá, está vendo que, João, chegou a minha vez agora, então tá bom, eu te batizo, você se arrepende? Eu te batizo. Ia lá e batizava, e João parado olhando lá na frente lá: João, agora é minha vez agora, João, eu me arrependo, espera um pouquinho. João, mas o que foi? Chegou a vez dele, a fila parou aí agora, espera um pouquinho aí, gente, eu estou vendo lá na frente. Eis ali, João capítulo 1, versículo 29, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Senhor Jesus, amado, não era um animal, não era um touro, não era um bode, mas ele era o Cordeiro de Deus que veio para dar a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida naquela cruz. Ele foi santo, ele foi justo. Lembrando que os animais que eles eram sacrificados lá no tabernáculo e no templo também, para sacrifício de pecados e tudo mais, os sacerdotes cortavam diretamente numa veia, numa parte do pescoço do animal,
para que ele não sentisse dor. Então o animal ficava inconsciente e morria logo, e era feito o sacrifício. Mas o nosso Senhor Jesus não. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 53, eu poderia ler para você, mas diz que ele foi moído, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados, ele foi sacrificado. Há uma outra passagem em Isaías que diz que a sua barba foi arrancada, eles bateram na cabeça do Senhor Jesus, ele sofreu, ele carregou todo o nosso sofrimento que você puder, jamais você vai ter a noção do que Jesus pagou naquela cruz ali, por nós, sofreu por nós, para que você pudesse ser totalmente abençoado. Uma só vez o Senhor Jesus foi oferecido como nosso sacrifício, agora não precisa mais, ninguém precisa mais sacrificar nenhum animal, porque o sangue do Senhor Jesus é poderoso para pagar por todos os nossos pecados, do passado, do presente, do futuro. E isso aí não dá liberdade para você pecar, não. Quando você ouve isso, você se alegra, você sabe o quanto que você foi amado por Deus, o quanto que Jesus pagou naquela cruz por você. Isso te dá força para você ficar livre do pecado, na presença de Deus. Quando Jesus morreu, por isso que o véu ele foi rasgado. Quando os sacerdotes, lá no templo, no caso, no tabernáculo também tinha, no templo havia um véu de 20 metros de altura, 20 centímetros, o historiador Cláudio Joséfo, que viveu na época do tempo de Jesus, ele escreveu que seria impossível homens rasgarem aquele templo, que 2 juntas de boi não poderiam rasgar. Você pode pegar qualquer enciclopédia aí e verificar que eu estou falando é verdade. O historiador Cláudio Joséfo, daquela época, os seus escritos, os seus estudos e as suas análises daquela época ainda existem até hoje. Ele disse: ninguém poderia rasgar aquele véu. Fala véu, mas era um tecido grosso, de várias cores, com as imagens dos querubins. Querubim são anjos no céu para guardar a glória de Deus, a santidade de Deus. Só o sumo sacerdote podia atravessar. Mas quando Jesus morreu, amados, o véu se rasgou não de baixo para cima. Se ele tivesse que ser rasgado, seria de baixo, no mínimo, de baixo para cima. Mas quando Jesus, ele disse lá no versículo 50 de Mateus capítulo 27, ele diz: eu entrego o teu espírito. O véu ele se rasgou de alto a baixo, significando que agora qualquer pessoa que acreditar no Cordeiro de Deus, qualquer pessoa lavada no sangue do Cordeiro de Deus, pode entrar agora no Santo dos Santos, na presença de Deus. Amados, você não vai ver a arca. Nós não precisamos colocar a arca aqui na igreja apenas como um simbolismo, para fazer uma explicação e tudo mais, mas lá em Jeremias falou: ninguém fará mais a arca, nem precisa colocá-la mais no templo. Ele disse: vai haver o tempo. Naquele tempo não era a ocasião ainda. Agora, se alguém colocar a arca, é só para dar explicação, mas não precisa mais. Está aqui a arca para ter a presença de Deus, toca na arca, não precisa disso, amados. Agora, quando o véu foi rasgado, você pode entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, na avassaladora presença de Deus. O acesso à presença de Deus foi liberado para mim, foi liberado para você, foi liberado para qualquer pessoa que acreditar no Evangelho do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra do seu coração aí nessa noite, diga glória a Deus. Diga: eu recebo a palavra de Deus. Diga: eu quero a presença de Deus para a minha vida, que foi totalmente desbloqueada pelo sangue de Jesus. Dê um aplauso bem forte, louvor ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Sabe que quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele disse: está consumado. O véu ele se rasgou de cima a baixo, amados. Antes era só o sumo sacerdote, um homem totalmente equipado, totalmente preparado, santificava em várias áreas, mas agora qualquer pessoa que acreditar, não é simbolicamente, quando você continuar buscando a Deus, você poderá entrar no Santo dos Santos todos os dias. Amados, entre no Santo dos Santos todos os dias. Deixe que o Senhor Jesus transforme a sua vida. Esse privilégio foi concedido para cada um de vocês. Não é para pessoas especiais, não é para santos ungidos, não é para pastores e missionários ungidos, irmãs ungidas. Claro que elas são ungidas, elas estão ali buscando a Deus, mas qualquer um de vocês, qualquer um de nós, pode entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, como aqueles sacerdotes entravam, como Arão entrava, como Moisés entrava. Assim Moisés entrava. Você também pode entrar no Santo dos Santos, porque quando Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto na cruz do Calvário, deu a sua vida por nós, ele disse: está pago toda a sua dívida, todos os seus pecados, tudo que você poderia fazer de errado, até mesmo no futuro. Não significa que você vai fazer de propósito, significa que agora você está liberto, mas quando você falhar,
Você tem um justo juiz que é pela sua vida. Você não precisa sair da presença de Deus nunca mais, amado. Você não precisa se perder. Esteja sempre na presença de Deus, no Santo dos Santos, que você vai ser um eterno vitorioso no nome do Senhor Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Amém? Fique com essa palavra aí e que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus.